Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Rapaziada, o Flamengo vive um momento de alta, torcida imensa, atenção no mercado, decisões que podem mudar toda uma temporada em poucos dias. E ao mesmo tempo, tudo isso cria o risco do clube não deixar para a sorte resolver. Vou direto ao ponto, tá? Hoje a gente vai falar sobre fala do BAP relacionada a sintético, super data FIFA, a Aeroflá impressionando até o governo do Rio de Janeiro, o Alacian, John Arias, STJD. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? E aí eu convido todos vocês a curtir, seguir e compartilhar para a gente trocar aquela ideia de Flamengo, você recomendar a mais rubro-negros, que faz com que a gente possa chegar a mais lares, e o YouTube recomendar a gente para mais pessoas, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre Léo Ortiz, por quê? Léo Ortiz ainda é dúvida, tá? Não é confirmado para o jogo contra a equipe do Sport no dia 15, porque ele ainda trata de dores no tornozelo, tem sentido ainda dores, e é importante preservar esse jogador. Com isso, João Vitor, nossa promessa da base, aparece como opção de titular e pode ter sua primeira partida estreando como titular no início do jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? E aí, era importante no início da temporada o Filipe Luiz fazer essa mesclagem de atletas, colocar esses garotos da base que estão em integração ao time titular para jogar. Mas a gente sabe que hoje não é o que acontece. E aí, esses garotos eles não puderam disputar algumas partidas do Campeonato Brasileiro, que prejudicou ali aquele desenvolvimento de sinergia, aquela conexão com o time titular. E aí a gente, por necessidade, vai ter que fazer isso. O canal aqui sempre falou muito do Filipe Luiz precisar dar oportunidade para os atletas que fazem parte do plantel principal. O João Vitor é um garoto de muito potencial e que pode surpreender nessa partida, tá? É um garoto que joga muito bem. E aí vai ser um teste tático para ele, tá? Falando agora sobre a Aeroflá. Galera, a prefeitura e setores ligados ao Flamengo contabilizam uma movimentação gigantesca para o Aeroflá. No dia 26 de novembro, mais de 10 mil torcedores são esperados no trajeto entre o Ninho e o aeroporto do Galeão. É a última chance ali da nação empurrar o time antes da grande viagem para a final da Libertadores em Lima, tá? O Flamengo até podia, no dia 25, após a partida contra o Galo na Arena MRV, pegar um voo direto para Lima, no Peru. Mas o que o Flamengo vai fazer é vir até o Rio para ter esse abraço da torcida, que é muito positivo por parte do Flamengo, e esse Aeroflá promete. Se o de 2019 já foi muito bonito, imagina esse agora. As torcidas organizadas estão em conjunto para fazer uma festa grandiosa e levar o Flamengo até esse título, tá? Vai ser uma festa muito grande, galera. E agora a gente falando um pouco sobre STJD, hoje, para todo mundo que não sabe ainda, é o julgamento do Bruno Henrique, a segunda parte do julgamento. Houve ali as primeiras ponderações na segunda-feira, como ficou muito longo, adiaram para quinta-feira agora. O relator do processo, que é o responsável ali por dar as informações baseadas no processo, ele fez uma proposta onde ele pretendia aumentar a multa do Bruno Henrique, o valor da multa, mas retirar a punição esportiva de cumprimento de suspensão de jogos. São 10 votos e o primeiro já foi favorável ao Bruno Henrique. Teremos hoje o restante das votações, que um relator pediu vista e por isso o processo foi adiado para hoje. E aí a gente vai acompanhar e trazer aqui para vocês na íntegra todas essas informações sobre o desenrolar desse caso. Pode ser que seja concluído hoje ou que ele seja ampliado para amanhã, beleza? Tudo isso que eu souber aqui eu vou passar para vocês. E aí, galera, a gente tem uma informação paralela entre o Alacian e John Arias. No início, havia um diretor, que ele era o diretor da equipe do Wolverhampton, e ele tinha interesse manifesto no Alacian. Esse diretor acabou se transferindo para a equipe do Crystal Palace. A ideia do Boto era envolver uma negociação entre o Alacian e o John Arias para trazer o atleta colombiano para a equipe do Flamengo. Só que aí, com essa mudança, o Boto negociaria diretamente com o diretor do Crystal Palace, que ainda tem a vontade de contratar o Alacian, tá? O Flamengo espera ali uma proposta girando em torno de 15 a 20 milhões de libras pelo Alacian, e aí o Boto se movimentaria pela contratação do John Arias, tá? A ideia do Boto era contratar o John Arias por empréstimo, com opção de compra, mas a equipe do Wolverhampton já descartou totalmente e disseram que querem uma contratação por compra definitiva.
Boto, sabendo dessa informação, já fica de olho e monitora o mercado para fazer essa contratação. Setoristas do Fluminense já falam que o atleta e o staff dele já comunicaram que ele só vem para a equipe do Fluminense aqui no Brasil, tá bom? O Boto segue monitorando a situação do jogador e deve chegar uma proposta para ele em 2026, ainda mais porque há informações, há rumores de que o Cebolinha interesse no Grêmio, o Grêmio gostaria de fazer uma proposta para o Flamengo no início de 26, e alguns clubes do Campeonato Brasileiro demonstram interesse na contratação do atleta Michael, beleza? E aí, pessoal, a gente falando um pouco de calendário, a FIFA vem discutindo ajustes no calendário, e a ideia, em documentos públicos e apurados por fonte, é reduzir o número de janelas de 2026 para 4, né? A gente tem 5 janelas no ano, e aí essas janelas geralmente são de 9 dias. A FIFA quer que em 2026 2 das janelas sejam de 16 dias, eles vão chamar ali de Super Data FIFA. Já é negativo a gente parar o nosso futebol aqui, que a gente tanto gosta de acompanhar, para essas datas FIFA, que geralmente são cansativos, são jogos ruins, contra equipes ruins, o que traz muita dor de cabeça para quem é torcedor e gosta de ver o seu clube jogando. E aí, ali em setembro e outubro, após a Copa, teriam 2 datas de 16 dias. Poxa, o ano de Copa já vai ser bem corrido, porque vai ser mais de um mês, serão mais clubes esse ano, e aí eu acho que não é positivo a gente ter mais um aumento de data, como estamos tendo, tá? Mas a FIFA tomou essa decisão aí, acho que para arrecadar mais dinheiro, né? Descontinuidade de time atrapalha demais, os times perdem o ritmo. Mas, enfim, aí a gente vai falar um pouco aqui agora, galera, de uma informação muito importante, tá? Porque o BAP, ele é um cara que ele fica até mais na dele, ele evita falar muito, evita dar muitas entrevistas, mas decorrido ao Palmeiras estar muito ativo nas mídias, criticando tudo que o Flamengo faz, critica Libra, critica o julgamento do Bruno Henrique, põe muita pressão nisso, e agora criticam até as ideias que o Flamengo sugeriu para o fair play financeiro, que foi anunciado pela CBF no início de 2026. Entre algumas das propostas, o Flamengo propôs que fosse o fim dos gramados sintéticos no Brasil e houvesse uma regulamentação quanto à qualidade dos gramados e ao tipo de gramado praticado. E aí o Anderson Barros disse que era uma levianidade falar sobre gramado sintético, tá? Então o BAP foi lá e deu uma entrevista falando sobre isso. E a fala do BAP, ela foi muito firme, tá? Porque ele diz o seguinte: alguns clubes brasileiros implementaram o gramado sintético para economizar. O futebol, nas maiores 5 ligas do mundo, é praticado em grama natural. Quando você tem um gramado de plástico, você cria uma iniquidade, que é uma falta de igualdade entre os clubes. A bola fica diferente, o ritmo muda e o impacto nos atletas é outro. Flamengo e Fluminense gastam cerca de 45 milhões por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas ou mais por ano. Não é justo que se crie um diferencial competitivo pelo tipo de campo. E aí ele diz, falam, mas é muito caro. Se você não tem condições de praticar o futebol em campo de grama natural, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi uma fala muito clara e dura do presidente BAP, porque a gente sabe que o intuito do Palmeiras de usar um gramado sintético é porque a W Torre, quando quer, marca shows no estádio do Allianz, porque eles têm a gestão do estádio, e aí o Palmeiras, não querendo ter um gasto maior com gramado, eles utilizam desse artifício do gramado sintético para economizar e jogar. E aí não é justo mesmo, porque os clubes que utilizam grama natural gastam muito mais. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no campeonato inglês, os clubes que utilizam gramado sintético são os clubes de 5ª divisão para baixo, porque esses clubes eles não têm recurso suficiente para utilizar a grama natural. Da 4ª divisão para cima, somente grama natural. Daí você já tira e vê o tanto que as ligas sérias, as ligas competitivas não admitem esse tipo de gramado, porque é um gramado que prejudica o andamento do futebol, não é positivo, tá? E aí o Palmeiras usa de muleta para falar que o Flamengo quer pegar no pé, que o Flamengo quer criticar o Palmeiras por usar grama natural, e sim, é de forma justa, tá? Para fechar, galera, para a gente concluir, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês vão para o Aeroflá no dia 26/11? Vocês acham justo o posicionamento do BAP sobre o gramado de plástico?
E sobre a Superdata FIFA, o que vocês acham que muda no ano do futebol? A gente vai ter muitas pausas. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, deixa o like, compartilha com o amigo rubro-negro que precisa ouvir isso. Porque aqui, galera, o Expresso nunca para. E eu gostaria de pedir que vocês nunca se esquecessem que aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço. Vou ficando por aqui. Falou. É nóis.